a mais um episódio do Conectagro e vocês acompanharam nesses nossos últimos 2 episódios do Conectagro na Estrada, em que eu estive em escritórios, estive em gabinete, estive em lugares fechados e aqui hoje estou a céu aberto, até por isso do meu chapéu, porque queima a careca, né, quando eu vou passear lá no sol. E estou aqui na Fundação ABC, no show tecnológico. Primeiramente agradeço ao Silvio, que abriu as portas aqui da Fundação, nos permitiu estar aqui hoje conversando, e conto para vocês o enredo, por que eu estou aqui hoje. Nós recebemos, ainda na nossa temporada anterior, o Pontarolo, e ele falou, né, destrinchou um pouquinho as questões relacionadas à Fundação ABC e depois chegaram muitas perguntas e elogios e críticas não chegaram, tá? Fique tranquilo. Que bom. Em relação à Fundação ABC, e eu achei que seria interessante vir aqui, estar aqui dentro da Fundação ABC nessa nossa temporada em que a gente sai lá de dentro dos nossos estúdios e muito, né, de forma muito simpática aqui eles nos receberam e eu estou aqui recebendo, também nos sentimos muito prestigiados por receber o Luiz Henrique Penkoski, que eu posso chamar tanto de Luizão quanto de Penkoski, que passo a palavra a ele, peço para que se apresente, conte um pouquinho da história para a turma entender com o que eles estão falando. Bom, primeiro, Arthur, obrigado pela oportunidade de você estar aqui nos visitando, né, no nosso show tecnológico de inverno. Bom, o Luiz é neto de produtores rurais aqui dos Campos Gerais. Sou nascido, criado e formado em Ponta Grossa, né? Formei na Universidade Estadual de Ponta Grossa em 99. E o meu caminho na universidade sempre foi direcionado para a pesquisa. Em 2000 eu tive a oportunidade de entrar na Fundação ABC para substituir um pesquisador que estava indo fazer mestrado na Europa. Então era para mim ficar só o período que ele fosse para a Europa, só licença ali, só né? para cumprir o que ele teria que ser feito aqui, que ele foi para a Europa. E ele voltou e eu fiquei. E já são 23 anos que eu estou na Fundação ABC. Toda a minha trajetória na Fundação ABC foi construída na área de herbologia, né, que estuda toda a parte do manejo de plantas daninhas. Essa foi ainda a minha grande paixão. Mas em 2016, as diretorias das cooperativas, né, me convidaram para assumir a gestão de todo o time da pesquisa. Então, desde 2016, eu um pouco saí, digamos, da pesquisa e faço a gestão de todos os setores de pesquisas da Fundação ABC. Então, rapidamente contando a história, né, eu estava conversando com amigos hoje, já de longa data, né, e nossa, como passou rápido. Então, já são 23 anos e a Fundação ABC ano que vem completa 40 anos. Então, acho que a gente tem bastante coisa para conversar e, né, e, por incrível que pareça, é uma grande oportunidade da gente mostrar o que a Fundação faz, né, da onde ela nasceu e o que ela já fez, não só pelos Campos Gerais, né, mas também pensando na agricultura brasileira. E deixa eu aproveitar o link, então, já fazendo juntando aqui o papo que você está falando, queria saber também da história da Fundação ABC, dos motivos do seu surgimento, por que ela apareceu e o que ainda, até hoje, ela vem fazendo pelo produtor. Então, a Fundação ABC, de uma forma bem resumida, digamos assim, de contar um pouco dessa história, ela nasceu, na verdade, de uma dor. Né? Nós estamos na região dos Campos Gerais e boa parte dos solos que nós temos aqui nos Campos Gerais são solos frágeis ou solos arenosos que são muito suscetíveis à erosão. E na década de 70, quando a entrada da agricultura aqui, porque era uma região basicamente de pecuária e a soja entrando, basicamente o sistema de plantio de soja era o sistema convencional, que tinha que arar a terra, né, tombar, gradear, e aí ficava muito suscetível à erosão pela característica desse solo. E aí, 2 produtores aqui da região, né, um é o Frank Dijkstra, que está aqui do lado, aqui vizinho, o seu Nonô Pereira, que fica em Palmeira, juntamente com mais um produtor lá do norte do Paraná, seu Herbert Bartz, já falecido assim como o Nonô, começaram a pensar como é que eles poderiam resolver esse problema. E aí, fazendo um link com a minha universidade, eu tive um professor de uma disciplina chamada Plantio Direto na Palha. A Universidade Estadual de Ponta Grossa foi a primeira universidade que, dentro da grade de disciplinas, tinha uma disciplina de plantio direto na palha. Eu vou explicar o porquê disso. Adaptando-se, né, à realidade. Exatamente. Aqui, né? E o professor também, falecido Américo Conrado Meinig,
era o agrônomo, na época, que trouxe um paper, né, de uma pesquisa de no-till, que é plantio direto, Uhum. né, começando na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, e trouxe para esses produtores. E aí eles começaram a desenvolver, né, todo o plantio direto na palha. Foram chamados de loucos, né, Uhum. porque todo mundo arava gradeava e eles estavam plantando em cima da palha. E naquela época não existia máquina, não existia herbicida, não sabia-se como ia fazer a correção do solo, né? Então esse pessoal aí chamou essa responsabilidade, foram adaptando com o que tinham, né? E aí, obviamente, que isso foi no final da década de 70, no início da década de 80 já estava começando a se consolidar o plantio direto. E os produtores dessas três cooperativas, que são três cooperativas de origem holandesa, a cooperativa Frisia, né, que era Uhum. Batavo, a cooperativa Castrolanda e a cooperativa Capal de Araputi. Então a Fundação ABC vem do Araputi, cooperativa Capal, B de Batavo e C de Castrolanda. Né? Ela nasceu dessas três cooperativas. E aí, como os nossos produtores queriam acelerar as pesquisas para implementar cada vez mais rápido o plantio direto, eles decidiram criar a instituição de pesquisas para ajudar no desenvolvimento do plantio direto. Então, a fundação meio que nasce junto com o plantio direto com a função de desenvolver novas tecnologias, como controle de plantas daninhas, a parte de fertilidade do solo, a parte de plantas de cobertura, na velocidade que os produtores queriam que aquilo acontecesse. Então, a Fundação vai completar 40 anos no ano que vem. A gente fala hoje, né, a moçada mais nova fala muito de inovação, vanguarda. Então a gente tem que pensar que há 40 anos atrás, né, os produtores decidiram criar um instituto de pesquisa para gerar informação direto para eles. Né? Isso é realmente estar na vanguarda há Uhum. muito tempo, né? Então a fundação nasce dentro desse ecossistema hoje de inovação, vanguarda, puxada pelos produtores rurais. Então acho que esse é um ponto bastante importante. Então a fundação basicamente nasce de uma dor, né? E ela ajuda a desenvolver a evolução do plantio direto. E hoje nós temos mais de 35 milhões de hectares no Brasil como plantio direto. Uma Uhum. agricultura extremamente sustentável, fala-se de crédito de carbono, então depois a gente pode conversar um pouquinho disso. A gente está fazendo isso há mais de 40 anos aqui nos Campos Gerais, aqui na cidade de Ponta Grossa, enfim, né? Mostrando toda a pujança de tecnologia que o agro tem, né? E nasceu dessa região aqui. E isso me chamou bastante atenção ali na tua fala, né? Falar em inovação. Deve ser, né? Inovação agora, a gente, né, relaciona tudo a muita tecnologia online, etc. Mas olha uma inovação há 40 anos atrás, quando produtores rurais, ditos ou vistos como pessoas simples, pensam em fundar um instituto de pesquisa para melhorar o seu plantio, melhorar a sua safra, melhorar a sua produção, né? Isso é vanguarda total. E quando também, assim, aí uma dúvida que pode pairar nas cabeças das outras pessoas, porque paira na minha, que o Luiz é pesquisador. E aí, quando a gente vai pensar nisso, a gente tá pensando lá, eu pelo menos estou pensando em alguém com microscópio lá, pesquisando num laboratório sobre isso, mas é um trabalho muito maior, né? Isso, o pesquisador, ele pesquisa em livros, ele faz o trabalho em loco, ele faz o seu trabalho dentro de laboratórios. Como que é esse trabalho de pesquisador para entregar lá aquele que a gente nem imagina lá na roça o trabalheira que deu para desenvolver aquele produto, né? Isso que você falou é muito legal, porque a fundação, desde da sua origem e criação, ela tem algo muito impregnado, digamos assim, no seu DNA, é que nós fazemos pesquisa aplicada, né? Então, quem faz pesquisa básica, não discriminando quem olha no Uhum. computador, no microscópio e tal, são as universidades. Então, nós fazemos pesquisa aplicada. Então, nós tentamos todos os nossos projetos de pesquisa serem colocados no campo em condição de campo. Então, aquele resultado que é gerado pela fundação foi gerado exatamente no campo, pesquisando no campo. Então, a gente criou algum tempo atrás, dentro da fundação, a questão do botina suja, Uhum. né? O bom pesquisador hoje tem que estar no campo, né? Sujando a botina, identificando o que está acontecendo e trazendo as hipóteses do que pode ser melhorado, mas tudo é feito no campo. Né? E um ponto bastante importante é a fundação sempre vai se posicionar em relação a uma tecnologia A, B ou C,
ou na evolução de tecnologias daquilo que a gente faz, né? Não é daquilo que a gente ouviu falar. Então, a Fundação faz pesquisa aplicada no campo e toda a nossa carga de informação é gerada na condição que mais se assemelha à realidade do produtor. Uhum. E agora, assim, meus amigos revendedores de insumos, RTV e etc., que nos assistem, não entenda agora a minha pergunta como uma crítica, mas sim como uma análise da realidade. Quando eu converso com produtores rurais, no meu dia a dia, todos eles falam assim: ah, porque aqui na minha propriedade todo dia tem uns 5 vendedores, mais ou menos, cada um com um produto, falando que o seu produto é sempre o melhor. E quando, né, novamente remeto a entrevista que nós fizemos com o Pontarolo, ele falou assim: olha, claro, não existe produto ruim, segundo o que ele falou, né? Existe o que cabe aqui, o que não cabe, o que serve, o que não serve. Ele falou: mas a minha escolha sempre vai se pautar pelo que a Fundação ABC fala. Então, para os meus produtores, eu sempre vou indicar algo que tenha lá um selo, um carimbo, né, de qualidade da Fundação ABC. Em relação aos produtos, então, que estão no mercado, que estão à venda, como que isso passa pela Fundação? Como que a Fundação se interessa por pesquisar isso ou não? E em que momento que ela diz para o seu cooperado ou para quem tem o interesse, bom, isso é válido? Então, esse é um ponto também importante para entender como nós trabalhamos hoje. Então, acho que é importante a gente situar onde a Fundação está, né? A Fundação nasceu nos Campos Gerais, Uhum. né? Hoje a área de abrangência, né, de produtores que ela atende passa dos 600 mil hectares. Então hoje a gente não está restrito só aos Campos Gerais, a gente tem campos experimentais como esse que você está vendo aqui. Aqui em Ponta Grossa, nós temos um em Castro, nós temos um lá em Araputi, no norte do Paraná, nós temos no sul de São Paulo, né? As nossas cooperativas têm uma área de atuação no sul de São Paulo muito grande, então a gente tem que ter um site de pesquisa, porque as condições de sistemas de produção, de solo, de clima, são diferentes daqui. Há quase 10 anos atrás, nós fomos para o Cerrado, nós temos hoje uma estação de pesquisa em Goiás, né? A gente atende mais de 70 mil hectares de produtores em Goiás. E a Frisia, né, nos últimos 7, 8 anos, foi para o Tocantins. E aí, dentro da estratégia da Frisia, que é uma das nossas cooperativas mantenedoras, a antiga Batavo, né, ela indo para o Tocantins e sabendo da importância da pesquisa na evolução que ela teve na região aqui, a Frisia falou: Fundação tem que ir conosco. Hoje nós temos também uma estrutura de pesquisa lá no Tocantins. Então a Fundação nasceu dos Campos Gerais e teve que ir para onde os produtores estavam indo, porque as condições, né, de clima, de sistemas de produção são diferentes, e a gente tem que gerar uma informação do ponto de vista aplicado mais parecido com a realidade daqueles produtores. E obviamente que hoje tem uma chuva de tecnologias disponíveis hoje no campo, né? Não só de defensivos, como você falou, dos RTVs, das empresas, mas desde sementes, desde fertilizantes, desde produtos biológicos, fungicidas, inseticidas, herbicidas. E a Fundação trabalha levantando as demandas com os nossos agrônomos e os nossos produtores. E obviamente que se nós temos, por exemplo, um problema com uma planta daninha, né, resistente, por exemplo, quais são os herbicidas disponíveis no mercado ou que estão por vir que vão ajudar a resolver aquele problema, e a Fundação monta todo o projeto de pesquisa para resolver aquele problema com aquilo que tem disponível. Nós temos uma relação muito profunda com os nossos parceiros, né? Hoje no Dia de Campo tem vários parceiros. E a Fundação... E vários parceiros de renome. Eu posso falar que tem gente muito grande, muito conhecida, e que a partir do momento que a Fundação, né, ou que eles estão junto com a Fundação, aumenta-se ainda o nome, né, de todos eles. Sim, né? Então a gente tem parceiros há mais de 40 anos aqui, e a gente tem uma interface muito boa com os departamentos de pesquisa dessas empresas, né? Porque antes desse produto chegar no mercado para alguém vender, existe também um processo de pesquisa lá na empresa, pesquisando aquela molécula, por exemplo. E a Fundação ajuda muito nesse processo. Então, hoje, para um produto hoje ser lançado, às vezes a Fundação, muitas vezes, não é às vezes, muitas vezes a Fundação já começou a trabalhar com esse produto com um determinado parceiro há 10 anos. Então, a gente ajuda a co-desenvolver esse produto e a posicionar
a melhor forma desse produto ir para o campo. Então, pegando um pouquinho que o Pontarolo falou, não existe produto ruim, existe produto, às vezes, mal aplicado, posicionado. Uhum. Então, a Fundação ajuda muito nesse co-desenvolvimento, né, para, dentro das tecnologias disponíveis, qual é o melhor momento, qual é o benefício que aquilo vai trazer para o produtor, não só do ponto de vista de resolver um problema, mas também do ponto de vista econômico, se aquilo ali realmente faz sentido do ponto de vista de pagar a conta no final. Então, é um pouco desse processo, né, que pode ser parecer é um pouco complexo, mas é basicamente assim que a gente trabalha. Então, a gente sempre costuma dizer que a gente testa muita coisa, né, co-desenvolve muita coisa, a gente inova, né, com às vezes produtos que eram para determinada situação, a gente tenta buscar outro posicionamento completamente diferente. Para quê? Para sempre buscar resolver, né, uma dor ou alguma ameaça que o produtor possa estar passando, para a gente entregar a melhor informação e o melhor posicionamento possível para aquele produtor. Então, a Fundação, de certa forma, Arturo, não é que ela dá um carimbo, né? Eu acho que é muito um carimbo mais figurado, né? Eu acho que a Fundação, na verdade, tenta trazer valor tanto para o nosso parceiro como para o nosso produtor, né? Dentro daquela tecnologia que está sendo disponibilizada, qual é o melhor momento, qual é a melhor estratégia para entregar o maior valor para o produtor. Então, acho que uma parceria não pode ser só bom para um lado, tem que ser... Sim. E a Fundação faz isso, né? Ajuda a posicionar e a buscar a melhor alternativa para o nosso produtor. E a Fundação, a parte de pesquisa dela, então ela não vai ficar restrita a defensivos. Isso inclui sementes, isso inclui implementos, atinge mais produtos. Sim. Hoje a Fundação tem 10 setores de pesquisa. Então tem os setores mais agronômicos, que seria a herbologia, que toda a parte de controle de plantas daninhas, a fitopatologia, que faz toda a parte do controle de doenças, a entomologia, que estuda toda a parte de insetos, né? Aí eu tenho um setor de solos e nutrição de planta, que faz toda a parte de correção, adubação, nutrição foliar. Eu tenho um setor de fitotecnia, que dentro desse universo dos 600 mil hectares, ele testa, né, numa rede de experimentos, qual que é a melhor variedade de soja para, por exemplo, para Arapoti, para Carambeí, lá para o Tocantins, plantar em setembro, outubro, novembro. Então, só para você ter uma ideia, essa última safra, a gente testou mais de 193 cultivares que estão disponíveis no mercado, que a gente espalha isso em ensaios que chegam a dar mais de 10 mil parcelas para justamente dizer para o produtor, o melhor cultivar para a tua condição é essa. Nós temos um setor muito importante também aqui, Arturo, porque além da agricultura nós estamos numa bacia leiteira, se não a maior ou a mais importante do Brasil. Castro é conhecido como a capital do leite, né? Hoje para você ter uma ideia, as cooperativas tiram 2 milhões e 500 mil litros de leite por dia, né? E aí nós temos um setor de forragens e grãos. Então, o principal alimento hoje para produzir leite é a silagem. E a principal cultura para fazer silagem, por exemplo, no verão é milho. No inverno é o azevém. Então nós temos um setor dedicado também para identificar qual o melhor híbrido para fazer a melhor silagem, qual a melhor variedade de cultivar de azevém para fazer forragem, para isso se transformar em leite. Aí nós temos um setor de agricultura de precisão e mecanização agrícola, né? A gente tem esse há mais de 20 anos. O primeiro mapa de agricultura de precisão feita no Brasil foi feito pela Fundação ABC, numa parceria com a Embrapa e com a John Deere, né? Isso há mais de 20 anos. Então nós temos um setor que muita inovação do ponto de vista de tecnologia, de máquinas, equipamentos. É esse setor que trabalha, né? Que faz as pesquisas. Nós temos um setor de economia rural, né? Essa questão de gestão é muito importante, é uma preocupação que a Fundação tem. Então, esse setor da economia não está... o escopo dele não é para dizer quando tem que vender soja ou quando não tem que vender, mas como fazer a gestão financeira, fazer a análise de custo, fluxo de caixa dentro da propriedade, que eu acho que isso
é uma carência muito grande que eu vejo hoje nas propriedades. O produtor pode estar produzindo bem, mas essa parte financeira, às vezes essa gestão financeira, né, que passa não só pela gestão agronômica, é muito importante. Nós temos um pesquisador dedicado a toda essa parte de economia, e nós temos um setor de agrometeorologia, né? A fundação tem uma rede hoje bastante ampla de estações meteorológicas. A gente tem mais de quase 250 estações meteorológicas automáticas espalhadas por essa área de abrangência, né? E que a gente estuda também o clima, a gente tem alertas para doenças, por exemplo, na cultura do trigo, na cultura da cevada, baseado nessas informações de clima. E esse setor da agrometeorologia também foi responsável por desenvolver uma plataforma chamada Sigma ABC, né, que é Sistema Integrado de Gestão e Manejo Agronômico, né, que é uma plataforma que ajuda a organizar todos esses dados agronômicos, né, para o produtor poder fazer a gestão da propriedade de uma forma mais correta ou mais assertiva, para não perder dinheiro, às vezes, aos 45 do segundo tempo por essa falha de gestão. Já falei aqui outras vezes, né, no nosso podcast, inclusive é algo que eu trabalho, né, porque esse aqui é meu hobby, né, eu tenho minha advocacia, né, e o produtor ele já está explorando tudo que ele pode. Ele não pode mais derrubar, ele não pode mais abrir área para ele produzir mais. E às vezes ele reclama que ele não está tendo lucro, mas às vezes o lucro dele não está na roça, está lá dentro do escritório. E às vezes não tem um escritório, é na mesa de jantar lá, onde ele discute com a esposa dele, é na planilha, né? É lá que ele consegue fazer essa amarração. E sobre essa plataforma, até comentei antes, né? O Pontarolo estava me mostrando ela ali. Ela é bem completa nessa questão de gestão, né? Seja lá a gestão de barracão, gestão de quando fez as implementações na roça, ela é bem completa, né? Então ela é uma plataforma hoje que você pode ter vários módulos dentro de uma plataforma só. Uma coisa que a gente identificou também é que existem várias plataformas. Uma tem isso, uma tem aquilo, e o produtor às vezes tem que abrir 5, 6, 7, 10 plataformas para tentar ver o que está acontecendo. Então o Sigma foi uma plataforma que a gente consegue integrar tudo isso dentro de uma ferramenta, foi desenvolvida dentro da Fundação ABC. É um projeto hoje mantida pelas 3 cooperativas, né? A Frisia, a Capal e a Castrolanda. A cooperativa agrária de Guarapuava entrou dentro desse projeto, né? Então hoje a agrária também é dona dentro desse projeto do Sigma, que é justamente você ter uma ferramenta para organizar. Eu costumo dizer que o agro gera muitos dados. E a gente tem muitas vezes, Arturo, muitas vezes não, o que a gente tem é um bando de dados, a gente não tem um banco de dados. Então a primeira estratégia do Sigma foi como é que eu posso padronizar esse banco de dados, né? Esse bando de dados para virar um banco de dados. Então esse foi o primeiro serviço, digamos assim, que o Sigma fez, que a entrada de dados tem que ser padronizado. E aí a gente começa a ter um banco de dados. A partir do momento que você tem um banco de dados, você pode fazer N análises, né, para ajudar o produtor e o agrônomo na tomada de decisão, né, lá no campo. Né? E o que a gente está implementando agora é um módulo econômico, de economia, né, que vai linkar toda essa parte agronômica, né, de manejo, de produção, com a parte financeira. Né? Então é um projeto que a gente já está caminhando, né? Muitos produtores já estão utilizando, e esse é um caminho sem volta, né? Porque todo ano tem evolução, e eu costumo dizer o seguinte: hoje o principal insumo na agricultura não é o herbicida, o inseticida, o drone, o GPS. O principal insumo hoje na agricultura chama-se informação. Né? Quanto mais informação de qualidade, isenta, né? Imparcial, isso ajuda o produtor a fazer a diferença em anos mais difíceis. Então, informação hoje, não tenho dúvida nenhuma, gerada, por exemplo, pela pesquisa e trabalhada pela assistência técnica para chegar ao produtor, é o que faz a diferença de ter sucesso ou de não ter sucesso. Um pesquisador, falecido pesquisador, Dirceu Gassen, falava isso, Arturo, que a rentabilidade do produtor é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Né? E o conhecimento vem da informação. Então, hoje, o produtor pode ter GPS, pode ter um autopropelido
R$ 3 milhões, mas se ele está aplicando errado ou está plantando a variedade que não é, a mais correta, isso vai refletir. Né? E aí nós temos que também ter controle dos custos, né? Para um ano difícil, né? Que hoje a soja não está mais R$ 200, está a 140, as margens começam a diminuir. Como é que eu posso ser mais eficiente no campo? E essa eficiência passa por a gente ter mais informação que vai gerar resultado no final do dia. Essa questão da informação, hoje o produtor ele já não pode mais ser pego de surpresa por coisas que não eram surpresa, né? Lógico, uma pandemia, não tinha como saber, uma guerra, história a gente não sabe, mas assim, informações que estão à disposição, que, por exemplo, saem lá da Fundação ABC, ele não pode ser pego desprevenido por não saber isso. Ele não pode ser pego desprevenido porque os estoques de soja da China mudaram. Não, porque isso ele tinha como ter uma previsão, né? E essa informação. E ontem, quando eu estive conversando com a doutora Luísa Furiati, com o Norberto Ortigara, me falaram em comunicação e hoje está falando em informação, né? Então acho que são essas duas pontes. Fico feliz de termos um podcast para fazer justamente sobre isso. E Luiz, também no outro papo aqui que você estava falando, eu vejo a pesquisa, né, quando você fala sobre ervas daninhas, insetos, clima, etc., meio como vocês estão. Olha, deixa eu melhorar. Como que vocês se antecipam a isso, né, para que não seja pego desprevenido? Porque na minha cabeça, sou de humanas, não sou da área de ciências, né? As coisas precisam que primeiro elas aconteçam para que eu possa as combater. Mas não, a pesquisa é justamente para isso, para que talvez vocês se vejam sempre como soldados em guerra, né? Sempre lá na frente, nos frontes de batalha, tentando evitar que maiores catástrofes cheguem até os produtores. Como que é isso? Eu acho que você tocou em 2 pontos fundamentais. Eu vou voltar no final da tua fala que se iniciou. Hoje, o nosso maior desafio, né, dentro do agro, e para nós não é diferente, chama-se comunicação. Né? Então, hoje você tem uma base de informação muito grande disponível, mas aquilo você acha que está sendo acessado de alguma forma e às vezes aquilo não está sendo acessado ou não está chegando. Então, acho que um desafio enorme para nós, a pesquisa, é como que eu posso melhorar toda essa informação que está sendo gerada para chegar ao nosso produtor e ele perceber valor. E todos os fóruns que a gente tem internos, com as cooperativas, a gente teve conversando essa semana com a OCEPAR, comunicação é algo que é, para mim, estratégico e é algo que nós temos que evoluir muito. A pesquisa, e aí vem talvez aquela questão do dom do pesquisador, ou pensar fora da caixinha, mas como é o nosso mundo, do que a gente está estudando, a gente também sabe o que que alguns problemas já aconteceram em alguns países, uma vantagem competitiva de estar na vanguarda é antecipar tendências. Isso é algo que a fundação sempre buscou. Então, num primeiro momento a gente é chamado de louco. Por que você está fazendo isso? Né? E às vezes 3, 4 anos aquilo ali vai ajudar a resolver uma ameaça que de uma hora para outra aconteceu. Então, você só vai ser gênio se aquela loucura lá na frente der certo. Chegar na frente é só louco, né? Deu certo, virou gênio. Lógico que a gente não vai acertar todas, né? Mas a gente tem que pensar nisso. E alguns problemas que hoje a gente está passando na agricultura, a gente já visualizou 5, 10 anos atrás. Né? Então, a pesquisa ela sempre tem que estar pensando a longo prazo. Né? Então, estar na frente é um desafio, você tem que promover isso dentro da tua equipe de pesquisadores, e esse estar na frente passa muito por comunicação. Por quê? Porque a fundação leva informação, mas ela também tem que buscar informação. Eu sempre costumo dizer que a comunicação, não adianta um querer falar e o outro não querer ouvir. Então, para você antecipar tendências, estar na frente, você tem que levar informação, mas você tem que trazer informação. Seja do campo, seja da universidade, seja de outros institutos de pesquisa, você tem que estar levando e buscando para você formular suas hipóteses eu vou por essa linha de pesquisa porque isso aqui eu acho que vai acontecer daqui a 3, 4, 5, 10 anos, nós temos que estar preparados. Então,
Esse também é um ponto bastante importante para a fundação. Está muito bem centrado dentro do nosso planejamento estratégico, que é a fundação, dentro do nosso planejamento estratégico, das diretrizes é estar na vanguarda e antecipar tendências. E a gente só consegue isso com uma equipe extremamente qualificada, motivada e que tenha essa interface com o produtor todo dia. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante para nós, que quem é o nosso patrão é o produtor. Né? Depois eu vou explicar um pouquinho, Arthur, eu queria explicar como é que funciona as cooperativas criaram, mas como é que se mantém isso de pé? Então, como o nosso produtor é o nosso patrão, a gente, e esse contato é praticamente 24 horas por dia, isso nos dá um diferencial também muito importante para poder antecipar, né, as tendências e, de certa forma, tentar acertar mais nessas antecipações do que errar. Então, isso passa também por uma questão muito importante que chama-se comunicação. Vamos falar desse assunto, sim, né? Já era algo que eu queria te perguntar, eu queria levantar o tema, né? Eu gosto de pensar de uma forma um pouquinho mais global, né? Às vezes o agricultor, às vezes não, sempre, o agricultor, o pecuarista, tá lá no seu dia a dia, na roça, trabalhando, mas ele não tem a noção de que nós estamos falando de segurança alimentar mundial. Aquele trabalho deles, a mão na massa, o trabalho da roça, estamos tratando do alimento do mundo. E é uma cadeia, essa cadeia que nós chamamos aqui de agronegócio, né? E sempre quando eu também vou me colocar, seja aqui como apresentador do podcast, seja como advogado, eu gosto de me colocar como um escudo do produtor para quê? Para que ele tenha tranquilidade, para que ele possa produzir, para que as pessoas possam se alimentar. Enquanto isso, cada um dentro da sua, né, do seu combinado, seja num fórum, seja na contabilidade, seja junto à Receita, seja aqui na pesquisa, cada um desses blindando ou sendo escudo mesmo do produtor para que, e não do produtor em si, mas estou falando da cadeia toda, né? Da segurança alimentar da sociedade. sociedade, né? E a Fundação ABC e as cooperativas fazem parte desse ecossistema. Então, de que forma agraciamos o produtor ou de que forma o produtor pode ser agraciado com as facilidades, com as vantagens da cooperativa e da Fundação ABC? Isso é um ponto também relevante, e eu queria complementar isso que você comentou, é que tudo isso que está sendo gerado aqui não é de graça. E esse é um ponto bastante importante. E que vão fazer 40 anos. O produtor, quando teve a ideia de fundar a empresa de pesquisa dele, há 40 anos atrás, o produtor paga por essa informação. Então, todos esses 600 mil hectares, que são quase 5 mil produtores, eles pagam uma taxa por hectare ano para manter essa estrutura de pesquisa. Né? Então, estar na vanguarda, estar antes, né? Puxar a locomotiva e não sentar no vagão, isso já tem há 40 anos. Então o produtor paga uma taxa por hectare ano para manter isso aqui. Então a fundação é uma empresa privada de pesquisa, né? Mantida por produtores e que está lá na taxa dele lá, que parte da uma taxa está indo lá para fazer pesquisa. Você só vai ter segurança alimentar, você só vai ter sustentabilidade, que é outro tema hoje que se fala muito e que nós temos que buscar isso cada vez mais. Isso só faz sentido se nós tivermos informação e se nós investirmos em pesquisa. Então a pesquisa é a base de tudo. Então, se eu quero ser escudo, se eu quero ter segurança alimentar para a sociedade, se eu quero melhorar a questão de gestão financeira, agronômica do produtor, né? Isso arrasta toda a cadeia. E eu só consigo isso, né, se eu investir cada vez mais em pesquisa. Então, investir em pesquisa, se a gente pensar no Brasil, é algo desafiador, porque a pesquisa custa, né? E pesquisa isenta, né? Pesquisa isenta, imparcial, que quem manda, né, quem são os nossos patrões são os produtores, então tem que buscar a melhor solução para eles, né? A gente sabe que nós temos vários parceiros, né, e que estão no mercado, e às vezes a gente tem que, não, isso aqui não é tão bom, porque a gente tem que ser imparcial,
mas tudo o que puxa o produtor, né, é ele investir na pesquisa, e o produtor indo bem, Arthur, ele puxa Puxa o resto. puxa tudo, toda a cadeia, toda a sociedade, né, desde o teu escritório lá Uhum. né, de advocacia, desde o supermercado, enfim, puxa tudo. Então, acho que o produtor é a mola propulsora disso, a motriz que faz isso acontecer. E a gente só vai avançar nisso se o produtor continuar investindo em pesquisa. Então, a gente tem uma oportunidade, a gente tem é, 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 eu diria assim, nós somos privilegiados por estarmos numa região onde o produtor, há 40 anos atrás, sempre acreditou na pesquisa, há 40 anos está investindo na pesquisa, e eles estão crescendo e a pesquisa tem que ir junto porque eles sabem o valor que a pesquisa, a informação isenta, gera valor pro negócio deles e que isso arrasta todo mundo junto, né? Vamos pensar assim, vamos dizer que teve um produtor lá que ele aconteceu alguma coisa, ele dormiu por 5 anos. Nem vou botar 10, vou falar 5. Ele dormiu por 5 anos, acordou e foi pra roça de novo. É outra roça. É outra. É outro. Eu diria que 2 anos hoje Já dava. já é. As coisas são muito rápidas. Então, você tem que ser ágil, você tem que responder rápido, né? Porque eu sempre costumo dizer, a soja não vai parar no carnaval para pôr no carnaval, o percevejo não vai na ceia de Natal. Então as coisas vão acontecendo. Então nós temos que antecipar, ser ágil dentro daquela resposta que nós temos que dar para o produtor. Mas acima de tudo, a imparcialidade é um valor para nós inegociável dentro da fundação. A fundação chegou aonde chegou, principalmente pela credibilidade e confiança, né, dos produtores, baseado na sua imparcialidade de resultado, né? Então, nem tudo são flores, Uhum. né? Então, mas nós temos que ser imparcial porque o que a gente quer é que o produtor cresça. O produtor crescendo, Uhum. vai todo mundo. Se o produtor não cresce, fica todo mundo estagnado. Eu vejo lá pelo movimento na minha cidade. Lá tem muito tabaco, fumo. Então chegou final de janeiro, você vê movimento nas lojas, opa, o fumo deu bom esse ano. Chegou lá final da safra, abril, maio, chegou, tá movimentando, opa, foi bom. Começou a aparecer caminhonete nova na cidade, e tudo isso traz o reflexo, né? E hoje para o produtor, claro, a pesquisa que a Fundação ABC faz, ela acaba não ficando restrita, ela pode ser utilizada pelo mundo inteiro. Isso vai em camadas reverberando aí por toda a sociedade, por toda a agricultura, pecuária e agronegócio no geral. Mas para que o produtor ele de fato tenha uma proximidade maior da fundação, ele tenha acesso a todo esse rol de informações, ele precisa ser cooperado. Isso? Mais ou menos. Médio. Mais ou menos. Mas acho que um ponto bastante importante para entender isso. Então, nós temos o produtor, nós temos a pesquisa. No meio do produtor da pesquisa existe assistência técnica, que é o engenheiro agrônomo, o nosso amigo Pontarolo. O Pontarolo. Esse é outro ponto bastante importante que as cooperativas, além de criarem a fundação, elas sempre valorizaram muito a assistência técnica. Então, a assistência técnica hoje vinculada às cooperativas, elas não vendem nada, né? Elas prestam serviço de consultoria de assistência técnica. Então, elas não estão atreladas à venda de nenhum produto. E isso faz total diferença. Então, é o tripé: pesquisa, extensão, produtor. Então, para que tudo isso aconteça, nós temos uma assistência técnica também extremamente comprometida com o produtor, sempre com a fundação, munindo a fundação também de informações para que ela possa antecipar tendências, mas a fundação munindo ele de informação para ele levar a melhor recomendação para o produtor. Então, hoje a fundação nasceu das cooperativas mantenedoras, né, que é o ABC, a Capal, a Freezer, a Castrolano, a gente chama de cooperativas mantenedoras, porque foi aonde tudo aconteceu. Mas em 2009, a fundação, em decisão conjunta com as cooperativas, né, também começou a agregar outras cooperativas. Então, por exemplo, a Copa Agrícola de Ponta Grossa, ela também, os produtores da cooperativa contribuem com a fundação. Então a gente chama de produtores mantenedores
e nós temos produtores contribuintes. Uhum. A cooperativa Vitimarsum aqui, que é uma cooperativa também importante da produção de leite, há 2 anos também passou a fazer parte da fundação do ponto de vista da contribuir, Uhum. né, para que a engrenagem da fundação a gente possa fazer mais pesquisas. E nós temos produtores aqui que não estão ligados a nenhuma cooperativa, mas ele está ligado com um agrônomo, né, que é parceiro de uma cooperativa. Uhum. Então, hoje, existem grupos de consultoria dentro das cooperativas que são parceiros. Eles dão assistência para cooperados, mas eles também dão assistência para produtores que não são cooperados. Quando isso acontece, esse produtor que não é cooperado, mas está ligado a essa assistência técnica, a gente chama de produtor contribuinte. Então, ele também passa a contribuir com a fundação. Então, hoje, nós temos 600 mil hectares de área atendida, nós temos 480 mil hectares que estão ligados às cooperativas mantenedoras e nós temos 120 mil hectares que são de produtores contribuintes. Uhum. Né? Então, os produtores contribuintes eles pagam uma taxa um pouco maior do que o produtor mantenedor, e quanto mais produtores entrarem no sistema para promover mais pesquisa, é uma forma da gente ter mais recurso para fazer pesquisa e é uma forma também que essa taxa também não fique cara, porque você começa a diluir esse custo entre todos. Então, a Fundação hoje atende as cooperativas mantenedoras, existe uma regra para atender os contribuintes, né? E hoje ela já em torno de 100, 120 mil hectares já são de produtores contribuintes que acabam contribuindo também para a gente gerar essa informação para esses produtores também. Mas, de qualquer forma, o núcleo central é da cooperativa, né? Já tive oportunidade de conversar com o pessoal do Cicobi, por exemplo, e eu tive aula também durante um MBA de agronegócio, eu tive aula sobre cooperativismo e foi lá onde eu aprendi um pouquinho mais das nuances, né? E, na minha singela opinião, hoje as pessoas politicamente ficam lá discutindo sobre um lado, sobre o outro, e você fica à mercê disso, porque um é socialista, o outro é capitalista, e um tenta... Viu, eu sou cooperativista. Eu acho que a cooperativa ela acaba tornando-se um barco seguro para que naveguem-se aí nesse mar ideológico que vai para um lado, que vai para o outro. Acho que a cooperativa acaba tornando-se, a força, né, dos cooperados, acaba se tornando um lugar seguro para que as pessoas possam continuar nesse meio, né? Sem dúvida nenhuma, acho que eu, por estar há 23 anos, né, já estou nesse sistema cooperativista e a gente vê a pujança disso e a força que isso tem dentro da filosofia que as nossas cooperativas trabalham, que é o cooperado em primeiro lugar, uma assistência técnica que é valorizada pelo serviço e não por vendas, um serviço de pesquisa que gera toda essa informação. E isso faz o quê? Isso faz com que a região se desenvolva e, consequentemente, as cooperativas também se desenvolvam, né? Então, e quando os produtores contribuintes não estão ligados, mas estão ligados à fundação, não deixa de ser também uma forma cooperada, né? De uma intercooperação, de cooperada para quê? Para que a gente gere mais informações, mais conhecimento, né? Justamente que é o que faz a diferença hoje dentro da sua atividade. Então, eu acho que dentro desse ecossistema, desse ambiente que a gente trabalha do cooperativismo, né? A fundação, de certa forma, esse produtor entrando, ele passa a contribuir, né? E fazer com que todos ganhem. Falamos um pouquinho aqui antes, né? Nas outras 2 entrevistas que eu já fiz fora do nosso estúdio, em algum momento nós entramos num assunto de mercado de carbono. E quando falamos sobre isso, também a doutora Luísa levantou lá uma questão, né, sobre aqui já ser isso há anos, né, quando nem se falava disso, isso já existia aqui, né, a gente já falando do plantio direto, e estamos falando muito da nossa região, dos Campos Gerais aqui em volta. Então, Luiz, você, né, também como pesquisador, pode falar até melhor disso para a gente. Como é que eu linko tudo isso? Como é que eu linko o mercado de carbono com plantio direto com a nossa região? Acho que é um assunto que está em voga, está batendo na porta, está aparecendo aí. E usei mais ou menos a seguinte expressão, assim, né? Produtor, você pode, se você quiser, você pode ignorar esse assunto, mas esse assunto vai bater na tua porta. Você acha legal, acha ruim, gosta, não gosta? Não sei se faz muita diferença.
ouça, aprenda, né? Saiba do que a gente está falando, desse assunto que tá em voga, né? Estamos falando sobre isso agora. Estamos falando, isso foi um tema que nós discutimos muito com as nossas cooperativas, né? Essa questão de crédito de carbono, como recebe, como não recebe. Isso vai estar disponível, isso é fácil, não é fácil. E existe uma série de pontos aí dentro desse mercado, regulado ou não regulado, e que o Brasil, né, por um tratado lá atrás, não participa do mercado regulado, e aí tem várias empresas, bancos tentando acessar o produtor, né, para fazer uma série de adequações para sequestrar carbono e isso gerar crédito e como é que isso se remunera. A Fundação está estudando muito sobre isso. Como você falou, nós temos áreas aqui de quase 50 anos de plantio direto, o quanto isso já, de uma agricultura conservacionista, eu acho que a sustentabilidade é muito maior do que só crédito de carbono. E um ponto bastante que a gente vem discutindo e relevante é que esse mercado de crédito de carbono, meio que o que você fez há 20, 30, 40 anos atrás não é levado em consideração. É daqui para frente. Então, a gente teve uma discussão, imagina aquela pessoa que sempre tirou 10, né? Mas ele não vai ganhar nada, e teve o aluno que sempre tirou 3. E agora, se ele melhorar para 7, ele vai receber, e o cara que sempre tirou 10 não vai. Então, é algo que a gente vem discutindo, a gente está medindo isso, né? A gente tem que evoluir como é que a gente mensura isso, o quanto está fixando de carbono dentro dos sistemas de produção. É um tema que nós estamos estudando com bastante atenção, mas com muito critério e muita paciência, não indo tanto com sede ao pote do ponto de vista de para onde vamos seguir, mas eu diria assim, a questão de sustentabilidade está cada vez mais apertando todo mundo, né? E o que nós precisamos é desenvolver sistemas de produção sustentáveis que não só sequestrem carbono, mas que eu possa ser mais eficiente numa absorção de um fósforo, que é um elemento que está lá, de manter a produtividade. Então, eu diria, Arturo, que é um tema muito, eu diria assim, tem muitos porquês ainda, né, que nós estamos levantando para como fundação e cooperativas, como é que nós vamos nos posicionar e que caminhos vamos seguir, porque hoje está tudo em voga, né? A informação está de certa forma difusa, e às vezes você pode, numa decisão que você tomar hoje aqui, você pode se frustrar, né? E a pior coisa é frustrar a expectativa. Então, é um tema importante, mas um tema que nós temos que entender um pouquinho mais, não só do ponto de vista agronômico, mas principalmente da questão burocrática ou de legislação que vai fazer com que isso realmente se torne um negócio ou não. Eu acredito que num curto espaço de tempo vai ser muito difícil alguém receber crédito de carbono, mas eu acredito que a médio e longo prazo talvez isso possa se tornar uma realidade, mesmo. um mercado mesmo, mas que dentro de uma legislação mundial tem nuances aí que o Brasil precisa também, talvez, como país, né, tomar suas decisões para regulamentar esse mercado, né, que hoje ele não é regulado, né? Então tem uma série de dúvidas que a gente está estudando para poder levar essa informação de forma mais clara para o nosso produtor. No nosso papo com a doutora Luísa, ela falou algo bem parecido com o que você disse agora, que é, assim, nós começamos todos do mesmo. Então nós já temos aqui uma legislação ambiental que ela data desde 1930, já tem alguma coisa. Nossos produtores já vêm sendo sustentáveis há muito tempo. De arrancada, qualquer produtor ele precisa ter 20% já respeitado de nativa. Isso pode aumentar até 80%. Então, assim, nós já temos uma legislação muito séria, né? E o produtor, no geral, já entendeu que isso é bom, que não é ruim, que tem que ser respeitado mesmo.
E aí a gente vai lá discutir com uma China, por exemplo, que não tem nenhuma. Então, se os caras plantarem uma árvore, eles ganham 10. A gente, para ganhar 10, vai ter que fazer o quê? Reflorestar o Brasil inteiro, né? Então, é essa disparidade aí que acho que é o maior problema. E tanto a doutora Luísa quanto o seu Norberto falaram exatamente a mesma coisa, que é a comunicação, né? Isso que acontece no Brasil tem que chegar até lá de forma isenta, né? De forma... E, Luiz, queria encerrar contigo fazendo uma pergunta, ou não sei se é bem uma pergunta, né, mas novamente levantando um assunto que seria no sentido de boas práticas do produtor, né? Falamos agora de sustentabilidade e assim, né? Já também adiantei, né, de que o produtor, no geral, ele já entendeu, né, que o meio ambiente para ele é bom, que não, né, que manter aquela, cuidar do rio, cuidar da nascente é bom, porque é dali que ele tira água para ele mesmo. Então, as boas práticas, o diminuir o que faz mal, né, o famoso agrotóxico, e trazer alguma coisa um pouco mais bio, né? Então, o produtor ele já está entendendo isso. Mas de que forma que o Luiz entende isso como importante e de que forma que a Fundação ABC fomenta, ou né, se ela também acha isso importante, de que forma que ela fomenta esse tipo, não é só um tipo de, é um tipo de prática, né, mas é um tipo de mentalidade que tem que se desenvolver nos produtores. Eu acho que nós evoluímos muito no último ano com relação a essa consciência, essa maturidade com relação a essa questão da sustentabilidade. Nós estamos numa região aqui que é ímpar do ponto de vista de boas práticas, Uhum. né, e dessa consciência, mas eu acho que o produtor brasileiro preserva bastante, sabe da importância, o maior patrimônio que ele tem é o solo dele, e o produtor só vai conseguir chegar a ter resultado, né, se ele adotar boas práticas. E as boas práticas passam por onde? Aí eu volto lá no início. Por geração de informação. Então, você só vai fazer boas práticas, né, se você tem conteúdo ou insumo de informação que faça com que o produtor adote isso, né? E ele sabe que ele não está na atividade por um ano, né? Ele está na atividade, às vezes, já há 40 anos, vai ficar por mais 20, 30, vai passar para os seus sucessores. Então, é meio que retórico e meio que redundante, né? Nós só vamos ser eficientes do ponto de vista financeiro, social, econômico se nós adotarmos boas práticas. As boas práticas, para elas serem bem adotadas, precisam estar muito bem munidas de informação e é a comunicação, né, de às vezes quebras de paradigmas, né, com relação a boas práticas. Por que fazer isso? Você fazer isso, mude para isso. Você vai precisar de informação, você vai precisar comunicar e a partir do momento que a gente tem essa informação chegando, né, de forma muito transparente, clara, objetiva para o nosso produtor, ele vai adotar isso, né? E consequentemente isso vai gerar só resultados, como eu falei, que arrasta todo mundo, né? O Uhum. produtor arrasta a sociedade. Nós vamos ter solos mais saudáveis, nós vamos ter qualidade de água melhor, nós vamos ter a segurança alimentar garantida e o que a gente quer é que essas áreas hoje estabelecidas para a agricultura produzam cada vez mais de forma sustentável, de forma econômica, de forma que eu possa fazer, por exemplo, você falou dos biológicos, né? Uhum. Deixar de aplicar um produto, às vezes é deixar de aplicar o produto, seja químico, seja Biológico. biológico, né? Uhum. Você fazendo boas práticas, como é um MIP, por exemplo, que é o manejo integrado de pragas, que há 50, 60 anos se fala, né? Que é você monitorar pragas e que muitas vezes, por uma questão logística operacional, o produtor não faz e que é uma excelente boa prática do ponto de vista de economizar insumo, economizar aplicação, você queimar menos diesel, que você tem que fazer menos aplicações de uma lavoura, enfim. Eu diria assim, as boas práticas passam por educação, por investimento da pesquisa e passam por essa comunicação de sustentabilidade, de boas práticas, ser uma comunicação muito clara, muito objetiva e que o produtor consiga assimilar tudo isso e fazer
fazer isso de certa forma fácil. Eu sempre costumo dizer, vamos fazer o arroz com feijão, Uhum. bem fácil, às vezes a gente não precisa reinventar a roda, né? Às vezes a inovação está no teu, Tá na frente. tá na tua frente e você fica pensando em algo. Eu sempre costumo dizer, o difícil é fazer o simples. Uhum. Como é fácil complicar as coisas, Uhum. né? Então acho que fazendo o feijão com arroz, bem feito, com a informação que tem disponível, investimento em pesquisa e essa informação chegando via assistência técnica ao produtor, não tenho dúvida nenhuma que por si só isso já é uma baita de uma boa prática agrícola, é nos comunicar com eficiência, né, para que tudo isso, né, retorne para a sociedade da melhor forma possível, gerando o quê? Desenvolvimento, riqueza Uhum. e tudo mais. E penso que essa comunicação, ela é justamente para o produtor entender, ou entender que o que acontece é não está tentando ser enfiado goela abaixo de que tem que fazer isso. Mas acho que é através desse papo aberto, de um papo franco, dizendo, ó, isso aqui, se você fizer dessa forma, vai ser melhor para todos nós. E da mesma forma, pegar do produtor e levar essa informação lá para a caixa alta, né? Como eu costumo falar, de que, ó, tem coisas aí também que não dá, tem coisas que é meio impossível, que vocês estão querendo demais. Tem uma realidade aqui e fazer essa interface entre essas Sem, duas, entre esses dois papos, né? sem dúvida, eu acho que, Arturo, eu penso que é, nós temos uma. A gente meio que carrega isso que tudo tem que ser punitivo. Uhum. Que a gente talvez tem que ser mais educativo do que punitivo. Sugestivo. E eu acredito que a maturidade, a consciência, né, dos últimos 30, 40 anos está levando a isso. Uhum. O produtor não é bobo, o produtor sabe o que é bom para ele, ele vai adotar essas práticas porque isso é a sustentabilidade do negócio Uhum. dele, né? Então, o produtor, acho que, costumo dizer, tem que ter vocação para ser produtor, né? Não Vou pegar aqui e vou fazer. Não. a pessoa mais otimista é o produtor, né? Porque ele acredita, a partir do momento que ele coloca uma semente no solo, ele acredita fiamente que o clima vai ser bom, Uhum. e eu acho que buscar essa clareza na comunicação, mostrando, educando e ele vendo que aquilo ali traz resultado para ele é muito melhor do que às vezes aquela política Punitiva. punitiva. Mas eu acho que isso é uma maturidade ainda que dentro do nosso país a gente vai ter que evoluir, mas eu queria dizer que o produtor o que puxa, é o que nos puxa, o que nos move, e a gente tem que fazer de tudo para que ele vá cada vez melhor do ponto de vista respeitando, né, também a legislação, como Sim. você sabe, sendo sustentável e sendo principalmente eficiente, né? Eu acho que a gente quer buscar a eficiência, o que a gente quer no final do dia é que a rentabilidade do produtor seja cada vez maior, mas respeitando e passando por todas essas etapas de forma consciente que ele está construindo algo maior lá para frente. Turma, eu espero, de verdadeinha mesmo, que eu esteja conseguindo, através, bom, de todos os episódios, mas especialmente dessa segunda temporada em que a gente saiu de casa para gravar, que eu esteja conseguindo levar essa informação, ou que eu consiga conscientizar vocês do tamanho da informação que a gente está levando, do tamanho das novidades, do que vai ter impacto de fato lá na tua propriedade, ou se você simplesmente só tem interesse mesmo pelo agronegócio, não precisa necessariamente ser um produtor para estar envolvido no agronegócio, para que essa informação de qualidade esteja chegando e você esteja ficando consciente de tudo isso que a gente tem mostrado e que tem falado aqui. Luiz, obrigado pelo seu tempo. Sei que os pesquisadores eles são muito atribulados, então ter concedido o seu tempo para estar aqui conversando com a gente, nós nos sentimos muito prestigiados. A Fundação ABC, as cooperativas que fomentam, fico muito feliz mesmo. Até às vezes eu paro e penso assim, falo, caramba, tem uns caras bons falando comigo, hein? Olha, a responsabilidade está assumindo, né? Muito obrigado por toda essa informação que você trouxe para a gente. Arturo, obrigado pela oportunidade da gente estar participando do seu podcast. Desejo sucesso a você. O que você precisar da fundação que possa contribuir, a gente poder levar essa informação, né? Você nos ajudando nessa comunicação, conte conosco, né? Conte com as cooperativas.
Meu muito obrigado. Admito que foi muito bom estar aqui com vocês. Legal. Agradeço a todos. Fiquem com Deus e tenham Amém. uma boa safra de podcasts para a gente poder se inteirar e também ficar bem informado. Muito obrigado, Luiz, e a vocês da mesma forma, o canal está aberto aqui, sempre que tiver alguma informação, alguma coisa que queira chegar lá na ponta da linha, conte com a gente, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado a você, Arthur.